O que é a fundamentação teórica? Bom, a fundamentação teórica, a gente vai falar um pouquinho agora, vai tentar entender e conceituar a fundamentação teórica. Qual que é o objetivo da fundamentação teórica? A gente chama também de revisão de literatura, fundamentação teórica, embasamento teórico. O que que é? O objetivo da fundamentação teórica é dar suporte e desenvolver argumentos e ideias referentes ao objeto de estudo. Então, ela visa o quê? Fornecer prova. E ela é basicamente uma construção textual que é alimentada por outros textos, por informações publicadas por outros autores. Então, você vai trazer para o teu texto autoridade. Você pesquisa bastante, né? Então, você tem um tema, um tópico de pesquisa, e você vai analisar tudo que já fizeram, até onde foi esse conhecimento, e a partir dessa análise, dessas várias leituras que você vai fazer fichas de leitura para não se perder nessas leituras. Quando você ler bastante, você vai dizer assim, opa, agora eu entendi onde que está, né, o meu tema, o meu tópico de estudo, o meu problema, até onde já foi pesquisado, o que ainda falta desenvolver, o que ainda falta pesquisar. E é por isso que você desenvolve um projeto de pesquisa, né? Você tem um problema e está buscando uma solução ou uma resposta para esse teu problema. Então, você vai verificar nessas leituras o que já foi respondido e o que ainda falta ser respondido, tá? Então, essa construção, ela é alimentada por outros textos, né, sobre o mesmo tópico. Então, o texto de revisão de literatura, como alguns alunos pensam, né, fazem lá um resuminho, não é um resumo do que os outros disseram, mas ele é sim um texto que gera uma discussão crítica, uma síntese e uma análise dessas publicações que foram feitas por outros autores e que são relevantes para a área de estudo. Então, o grande desafio dessa revisão de literatura é o quê? Trazer novas ideias e perspectivas, né? Fazer que essas novas ideias e perspectivas possam gerar novas reflexões e diferentes pesquisas para o trabalho de vocês sobre a mesma temática. Então, quando a gente pensa nesse estado da arte, ou seja, na fundamentação teórica, a gente precisa organizar essas informações para que elas possam responder à minha pergunta de pesquisa. Então, eu posso desenvolver um perfil histórico, contando um pouquinho como é que foi a trajetória, posso focar mais na questão de conceituar o tema, de trazer as ideias dos autores e mostrar esses estudos que foram realizados, sem esquecer que a gente vai o tempo todo citar essas fontes, tá? Então, eu não posso escrever o meu texto sem citar, né, onde que eu li. Então, esses autores, essas citações, elas servem realmente para reforçar, para provar o que eu estou dizendo. E aí, as terminologias que eu posso utilizar aqui, alguns exemplos, né? De acordo com Alves, ou de acordo com fulano de tal, o ano. Nesse sentido, Sil, então estou discutindo alguma coisa, estou argumentando, falando alguma ideia, trazendo alguma informação, então eu coloco daí. Nesse sentido, Silva e Souza ampliam e aí mostro o que eles falam. Segundo Alves e Koller, 2003, discuto, mostro para Silva. Então, eu vou mostrando, vou construindo essa minha argumentação, essa minha análise, e vou citando, vou trazendo provas para mostrar que não sou somente eu que estou pensando dessa forma, né? Não é a minha ideia, eu estou fazendo uma revisão de literatura. Sem esquecer que essa revisão de literatura, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser as minhas leituras precisam ser de fontes confiáveis, né? Quando o professor fala fontes confiáveis, o que ele quer dizer? Tese, livros, artigos científicos, dissertações, monografia, livros, não sei se eu falei, né? Então, todas essas fontes que são produzidas a partir de autores confiáveis. Por que a gente diz que livros são autores confiáveis? Porque tem, sim,
você passa por uma banca, por uma avaliação, né, por um conselho da área, professores, pessoas formadas, mestres, normalmente doutores, que são conceituados da área. Quando você fala em artigo científico, tem uma avaliação por pares, né? Ou seja, o que é essa avaliação por pares? São outras pessoas da mesma área, mestres e doutores, normalmente doutores também. Quando é um TCC, um trabalho de conclusão de curso, TCC, monografia, tese, dissertação, também tem uma banca que vai aprovar ou não esse trabalho. Então, também todos esses trabalhos são vinculados a professores, mestres e doutores e a instituições universitárias. Por isso que a gente diz que são confiáveis, né? Porque são profissionais, especialistas, né, doutores na área, pesquisadores também. Aqui, o exemplo, de acordo com Alves, 1997, são para citações indiretas, ou seja, paráfrases. Se eu colocar aqui uma citação direta, eu tenho que colocar necessariamente a página, tá? E aspas, no caso de uma citação direta curta. Então, o que é uma revisão de literatura? Então, podemos dizer que elas são informações, né, ou uma síntese de resultados que foram descobertos ou que ainda faltam ser desvendados, né? Então, é uma prática de identificar contradições e inconsistências, né? E podem, né, gerar novas pesquisas, podem gerar questionamentos sobre essa narrativa, essa escrita, essa pesquisa dos autores. Então, na minha revisão de literatura, eu não vou aceitar tudo como válido, eu vou questionar, eu vou mostrar contradições, inconsistência e vou analisar essas informações. Então, não é simplesmente um resumo do que foi dito, né? Eu vou sempre fazer uma análise dessas informações. A gente tem, então, uma prática, um processo, né, dentro da revisão de literatura, de ler esses textos, analisar, avaliar, sintetizar as informações sobre um determinado tópico que devem ser relevantes para uma determinada área, cujo objetivo principal meu é responder uma pergunta de pesquisa. Então, segundo o Shadler, esse gênero textual ele deveria ser contado como se fosse um storytelling. Por quê? Porque quando você vai falar sobre uma pesquisa, ele tem um acontecimento, né? Ele aconteceu em determinado momento e você vai trazer isso como se fosse um storytelling para o teu leitor. Então, ele é um texto discursivo, argumentativo, em terceira pessoa do singular, e alguns professores falam, inclusive, que o texto deve ser só na terceira pessoa do singular. Mas se a gente for analisar, em algumas áreas é mais comum, em outras nem tanto, mas primeira pessoa do plural também é utilizado, principalmente nos textos em inglês, e não está errado. O que acontece? Por que os professores falam que alguns professores falam que está errado primeira pessoa do plural? Preferem utilizar a terceira pessoa do singular. Porque quando a gente pensa em pesquisa, o que acontece? O objetivo principal é aproximar o leitor da pesquisa. O foco é a pesquisa, então terceira pessoa. Quando eu utilizo primeira pessoa do plural ou do singular, no caso normalmente do plural, eu estou aproximando esse meu leitor do autor. Né? E esse não é o propósito da pesquisa. A pesquisa ela é impessoal, por isso que a gente utiliza a terceira pessoa, tá? Então, essa é a lógica ali. Então, concluindo, né? A fundamentação teórica ou a revisão de literatura, ela deve ser escrita como se fosse uma discussão das teorias já publicadas, para que forneça suporte a uma tese, a um problema, uma hipótese ou um problema, né? Então, para a fundamentação teórica, a sequência linguística tipo argumentativa é o ponto-chave para estabelecer a coerência entre os conceitos dos autores referenciados e as novas hipóteses do pesquisador.
Ao direcionar o discurso a determinadas conclusões, o autor precisa de estratégias argumentativas que defendam a ideia para que o leitor seja persuadido. Então, é argumentativo, por quê? Porque eu preciso convencer o meu leitor do que eu estou escrevendo sobre aquele tema, sobre aquele problema. Segundo Ferrarese, 2015, o pesquisador ele deve ser muito criterioso ao escolher as obras que irão fazer parte do referencial teórico, porque nesse momento, no momento que você está escrevendo, que o leitor está lendo ali o teu texto, começa a ser construído um diálogo científico, ou seja, você está comentando e citando outros trabalhos. Então, é importante você selecionar bem esses trabalhos que você vai comentar. E aí vamos passar, né, compreendido toda essa parte do que é de conceitos, né, que a fundamentação teórica ela serve justamente para dar suporte para a tua teoria, para a tua tese, defender ali as informações que você está colocando no teu trabalho. É importante a gente revisar alguns tópicos principais sobre citações, né? Então, como essa seção do artigo científico ela é totalmente baseada em outras fontes, ou seja, eu vou fazer uma construção, óbvio, uma análise, fazer uma análise, uma crítica em relação ao que eu estou lendo, né? Não pegar qualquer informação, mas eu preciso sempre do suporte. Então, como que eu vou mostrar que essas informações foram lidas em outros textos? Eu vou fazer citações. E aí eu tenho a citação direta, curta e longa, citação indireta, que é uma paráfrase, né? Eu estou reescrevendo com as minhas próprias palavras o que o autor falou. Esse tipo de citação, ela é bem interessante no sentido de que quando eu estou reescrevendo, eu preciso entender o que eu estou falando ali. Então, os tipos de citação que a gente tem, né? Citação direta, longa e curta, né? Que é o quê? Quando você copia o trecho do que você está lendo, você copia o trecho, se for até 3 linhas, é curta. Se for mais do que 3 linhas, aí você vai ter que fazer uma citação longa, né? Citação indireta, que é a paráfrase, quando você reescreve com as suas próprias palavras a ideia do autor. E a citação de citação. Normalmente, quando você está lendo um livro ou um artigo científico, o autor já citou alguém. E aí, se você quiser pegar aquele trechinho lá, você vai ter que fazer uma citação de citação, né? Então, tem alguns recursos que a gente vai analisar. Então, a citação direta curta, né, com um autor. Então, aqui tem um exemplo. Então, vou colocar o quê? Aspas, abre aspas, coloca igual estava lá no texto, fecha aspas e coloca no final normas da ABNT, né? O autor com caixa alta, ano e página. A página aqui é um P pequenininho igual está aqui embaixo. Vou arrumar. Segundo, ou então, né, você coloca, ou então você coloca o autor no início, a página, o ano e a página, e no final você coloca a ideia do autor. Citação direta curta ainda, com 2 ou 3 autores, quando você coloca primeiro os autores, você divide, por exemplo, Medeiros, vírgula, Paiva e Lamenha, e aí coloca entre parênteses o ano e a página, e aí a informação. Se você não pegou a ideia do início do parágrafo ali, ou do início da frase, você vai colocar colchetes, 3 pontinhos, e aí coloca da mesma forma que você encontrou lá a informação. Se você decidir colocar primeiro a citação, depois os autores, tudo dentro do parênteses, você vai separar eles com ponto e vírgula, tá? Como está no exemplo aqui. Citação direta curta com mais de 3 autores. Então, mais de 3 autores, você vai colocar a informação e vai colocar daí o sobrenome do primeiro e vai colocar a expressão et al. Ponto,
vírgula, 2000, o ano e a página. Ou então, nesse outro modelinho, onde você coloca primeiro o autor, aí no caso, quando coloca a ideia, o autor antes da ideia, você não coloca tudo dentro do parênteses, tudo dentro do parênteses com caixa alta, somente quando você vai colocar primeiro a ideia, depois o autor. Citação direta longa, o que acontece na citação direta longa? Você vai separar, como no exemplo aqui, ó, você vai separar do texto, vai fazer um recuo de 4 centímetros, não vai colocar aspas, e aí você vai colocar ou aqui no começo o autor, ou no final, como está aqui. Se for no final, caixa alta, vírgula, o ano e a página, né? Então, 4 centímetros, fonte 10, aí diminui, todo o texto é fonte 12, aqui vai ser fonte 10, e o espaçamento simples. Aqui tem um outro exemplo, né, onde mostra com o autor antes, como está aqui, ou então o autor no final aqui do texto. Citação indireta, então quando tem uma citação indireta, você reescreve com as suas próprias palavras, não vai colocar aspas, só vai colocar sobrenome, o ano e a citação, ou então a citação e no final, entre parênteses, caixa alta, sobrenome e ano. E aí a citação, a gente tem uma citação de citação, né? Quando tem uma citação de citação, o autor que foi citado dentro do texto sempre aparece antes, a data é anterior, tá vendo? Ó, 1972, e o autor que escreveu o texto, que citou aquele, vem depois. Então, a gente utiliza o termo apud, que é citado por em latim, ou então o termo citado por. Se você decidir utilizar o apud, você vai usar sempre que fizer uma citação de citação, você utiliza o apud. Se não, você utiliza sempre citado por. Né? Então, você escolhe e padroniza, tá? Então, da mesma forma, quer citar o autor primeiro, depois citar a informação, ou quer citar a informação, a ideia, e depois o autor. A citação de citação, ela pode ser tanto direta, que daí você vai colocar entre aspas e vai copiar igual estava no original, ou então você pode fazer uma citação indireta, daí você não coloca aspas e vai parafrasear aquela citação de citação. Depois a gente tem as referências. O que é importante saber aqui sobre as referências? Que é um conjunto padronizado de elementos descritivos que são retirados do documento original e permite a identificação individual. Para os nossos trabalhos acadêmicos aqui no Brasil, a gente utiliza na maioria das vezes a ABNT, né, que é para referenciar NBR 6023. Referência de livro, então como é que funciona? Sempre vai ser autora ou autores, o título do livro, o título vai em negrito, edição, local, editora e data de publicação. Como no exemplo aqui, então, eu posso, ADES é o nome, L é o sobrenome, eu posso abreviar ou escrever por completo. Se eu fizer abreviado, eu vou abreviar todos ali das minhas referências. Se eu colocar por completo, também todos, né? Então, vou decidir um dos dois e colocar ali essa informação. Então, depois o título em negrito, a edição, o local e a editora e o ano. Modelo, referência de livro, então aqui tem um modelo, aliás, de revista, né? Não de livro, de revista. Então, o que acontece? Eu vou colocar sobrenome, no caso aqui, et al., porque são mais do que 3 autores, o título do artigo, vejam que o título do artigo não está em negrito, o nome da revista sim vai em negrito, aí volume, número, informações complementares que tiverem, número da página, porque normalmente não é da página 1 a página tal, né? Ele está no meio, é um artigo dentro de uma revista, então vai estar ali de página tal a página tal, e o ano. Se a revista for online, eu vou colocar, então,
disponível em 2 pontos, o link ativado, ponto, acesso em 2 pontos, o dia, o mês abreviado, sempre as 3 primeiras letras, ponto e ano. Localização das referências, ela pode estar sempre em nota de, ela pode estar em nota de rodapé, vai depender da revista. Pode estar em uma lista no final, também é bem utilizado, lista de referências no final do texto, ou no final de cada capítulo, normalmente, dificilmente em artigos, mas é mais para livros, isso acontece mais em livros. Normalmente ela vai estar em ordem, elas sempre vão estar alinhadas à esquerda, né, de acordo com as normas da BNT, em ordem alfabética ou por numeração, tá? Dependendo da revista. O espaçamento entre uma referência e outra, espaçamento é simples, e entre uma referência e outra, eu vou dar um enter para saber que é uma outra referência, né? Para separar uma da outra. Bom, dito isso, entendido o que é fundamentação teórica, quais são os conceitos, né? Qual é o objetivo da fundamentação teórica, e também um pouquinho, né, estudado um pouquinho sobre citação, que é uma das características principais do nosso gênero textual artigo científico, a gente tem que entender que a fundamentação teórica, para que eu possa escrever de forma bem tranquila essa fundamentação teórica, é interessante que eu faça um desenho, né, dessa fundamentação teórica. Então, eu tenho um título, eu tenho um problema e eu tenho um objetivo, né? Então, a partir dessas informações, e tem um método também, a partir do meu problema e de onde eu quero chegar, eu vou desenvolver alguns tópicos e subtópicos ali do meu texto. Então, o ideal é que eu pegue o meu tema ali também e que eu vá desenhando sempre do geral para o específico o que o meu leitor precisa entender, né? O que eu preciso colocar dentro desse meu texto para que o meu leitor lá no final consiga entender o meu problema, o que já foi discutido sobre esse meu problema, mas sempre eu vou ter que mostrar, né, uma contextualização um pouco maior para daí chegar no meu objetivo. E é nesses tópicos aqui que eu vou conduzindo o meu leitor para chegar lá no final e entender o que já foi feito, o que já foi estudado sobre esse meu problema. Então, considerações finais, né? Após muita leitura, primeiro você vai ler bastante. Quando você disser assim, já entendi tudo sobre esse tópico, sobre esse tema, aí sim é o momento de você organizar essa análise que você fez enquanto você ia fazendo as leituras e o fichamento, análise, comparação e avaliação crítica, né? Então, subdivisão e mapeamento do tema. Então, no final, quando você leu bastante, você vai fazer essa organização estrutural para mostrar para o teu leitor e conduzir o teu leitor para um entendimento sobre o teu problema e para que ele possa, com você, né, entender onde você quer chegar. Então, basicamente é isso. Aqui são as referências para a utilização dessa proposta e muito obrigada.